Olá, meninos! Vamos lá para uma retap da nossa 8. Vamos ver o que vocês erraram e vamos corrigir esses erros, porque a gente precisa tirar um 10 na 9. A 9 é o nosso bicho-papão, então a gente tem que ser esperto. Vamos lá, gente. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa correção. Vamos lá. A primeira questão nossa. Ao longo do desenvolvimento embrionário, ocorre a diferenciação celular, ou seja, tipos celulares com formatos e funções distintos que se organizam nos diversos tecidos que, posteriormente, formarão os órgãos. Na espécie humana, é correto afirmar que as principais fases, eu estou falando das principais fases, né, do nosso desenvolvimento embrionário são na ordem. Então, lembra que a gente falou em clivagem, que é quando o ovo se transforma numa gástrula, numa blástula, aliás. Depois vem a gastrulação, que é quando o ovo se a blástula, né, vira uma gástrula, e depois vem a organogênese. Então, essas são as 3 etapas, né, de desenvolvimento embrionário. Então, vamos procurar a alternativa, está aqui, ó, alternativa B. Então, quem colocou alternativa B na resposta ganhou um pontinho, né? Então, vamos para a questão 2. Durante a organogênese, quer dizer, durante a transformação da gástrula em neurula e formação dos tecidos, as células totipotentes da blástula iniciam a diferenciação em grupos celulares chamados folhetos germinativos ou embrionários. Na maioria dos grupos animais, irão surgir 3 folhetos germinativos ou embrionários. Pessoal, quando a gente fala em 3 folhetos embrionários, eu estou falando em animais triblásticos, tá bom? Observando a imagem abaixo, assinale a alternativa que correlaciona corretamente o folheto ao número indicado. Pessoal, esse número 1 aqui é o chamado tubo neural. E ele vem da ectoderme. Esse número 2 aqui é o chamado celoma, porque a seta está apontando para esse espaço aqui, olha, tá? Esse número 3 aqui é chamado notocorda. E essa notocorda, ela é formada a partir da mesoderme. Esse número 4 aqui é o arquêntero, ou intestino primitivo, tá? Esse número 5 aqui é a mesoderme. Esse número 6 é a ectoderme. E esse número 7 é a endoderme. Então, vamos lá? Qual é a alternativa que nós temos isso na ordem? Então, olha, eu tenho 5 é mesoderme, 3 é endoderme, isso aqui já está errado. 1 é ectoderme, isso aqui já está errado, que é o tubo neural. 2 é endoderme, não é celoma. E 1 é mesoderme, não, esse tubo neural, isso aqui está errado. Então, sobrou o que, gente? Alternativa A. Olha só como é fácil eliminar se a gente identifica as coisas, né? Então, 5 é a mesoderme, 6 é a ectoderme, 7 é a endoderme. Mais um pontinho. Bom,
O desenho a seguir mostra uma etapa do desenvolvimento embrionário animal denominada mórula. Olha lá, gente, eu sempre disse para vocês que olhando o desenho da mórula, a gente tem que saber de que ovo ela veio. Então, aqui a gente está vendo uma mórula com todas as células apresentando praticamente o mesmo volume e todas elas se dividindo de igual modo. Então, é possível afirmar que esta mórula se originou de uma segmentação. Aqui, olha, existe uma segmentação total, não existe uma célula com maior volume que a outra. E igual, porque embora seja todas as células se dividindo, eu não tenho uma região chamada região vegetativa e uma região chamada polo animal. E esse tipo de segmentação acontece, de formação da mórula, né? Acontece em ovos oligolécitos, que é o ovo de mamíferos. Então, ovo de mamíferos oligolécitos. Então, eu tenho uma segmentação total igual, porque as células têm o mesmo tamanho, e que acontece nos ovos de mamíferos. Mas por quê? Porque os mamíferos têm ovos oligolécitos, ok? Agora, gente, répteis viáveis, não. Se eu souber que o mamífero é ovo oligolécito, eu já vou eliminar isso aqui, ó. Polvo e lula, não. Sapos e rãs, não, porque eles são mediolécitos. E insetos, não, porque eles são centrolécitos. De novo, olha, só sobrou a alternativa B para minha resposta. Eu posso fazer essas questões ou porque eu sei mesmo, né, bonitinho, ou porque eu vou eliminando os absurdos, tá? A questão número 4. Pessoal, essa questão número 4 tá facinho, olha só. Observe a figura a seguir, a qual mostra os estágios de desenvolvimento embrionário humano e a formação de gêmeos. Então, eu estou formando gêmeos, ok? Observe que essa imagem aqui... Cadê minha caneta? Essa imagem aqui, olha, ela está mostrando os gêmeos dentro de um útero e a formação de duas placentas. Mas nessa imagem aqui, eu tenho um espermatozoide com um ovócito e nessa aqui eu tenho um espermatozoide com um ovócito. São, então, fecundações distintas. Se são fecundações distintas, eu vou formar dois ovos. Então, eu vou ser dois zigotos. Então, eu vou ter dizigóticos. Agora, então, esse monozigótico, esse monozigótico, esse monozigótico estão fora. Agora, eles são dizigóticos, com duas placentas. Então, tá lá, ó, minha resposta, dizigóticos com placentas separadas. Então, eu tenho dizigóticos, né, com placenta separadas. O que dá, cadê minha caneta? Eu estou perdendo minha caneta o tempo todo, gente. Cadê minha caneta? Tá aqui, achei. Dizigóticos com placentas separadas, o que dá, então, resposta alternativa D, né? Como mais um pontinho para mim. Questão número 5. Após a segmentação do zigoto, inicia-se a gastrulação, quer dizer, a formação da gástrula, na qual ocorre a formação dos folhetos germinativos, do arquêntero e do blastóporo. Uma gestante cujo embrião encontrava-se nessa fase de formação da gástrula sofreu irradiação com raio-x, mas somente as células da ectoderma foram atingidas. Assinale a alternativa que contenha corretamente os tecidos e órgãos
desse embrião que poderiam sofrer alterações devido à radiação. Pessoal, o ectoderma dá origem ao tecido nervoso e ao tecido epitelial. Lembra que eu falei para vocês que tecido, quando você tem algum problema no tecido nervoso, logo aparece na pele, porque tem tecido epitelial? Então, só que esse tecido nervoso, ele se forma primeiro a partir de um tubo neural, né? Então, a minha resposta vai ser essa alternativa C, porque aqui eu tenho um tubo neural, que é o meu sistema nervoso, e tenho uma epiderme, que é o meu tecido epitelial, tá certo? Por que fígado e cérebro não? Cérebro é da ectoderme, mas fígado é da endoderme. Rins é da meso e endoderme. Baço e músculos, os músculos são da mesoderme. Medula espinhal e pulmão, pulmão é da ectoderme, mas medula espinhal é da mesoderme. Então, ficou tudo errado isso aqui, né? Então, a resposta é a alternativa C, tá bom? E a questão número 6, ai, que bonitinho, meu bebê, parece um feijãozinho. Um bebê foi fotografado dentro do útero, envolvido por uma espécie de membrana translúcida, que é essa membrana aqui, olha. Então, ele está nadando aqui dentro, né? Dentro dessa membrana translúcida, contendo um líquido. Então, isso aqui, pessoal, é o líquido amniótico. E essa membrana translúcida aqui, ó, é o amnion, ou o saco amniótico. Ah, não tem esse aqui, gente, não. Amniótico, ok? Bom, para o feto, a função desse anexo embrionário é o que, gente? É proteger contra choques mecânicos? Bom, favorecer a expulsão durante o parto? Não. O parto depende de contrações uterinas, né? E não de anexo. Garantir o suprimento de oxigênio? Não, gente. Isso aqui e isso aqui, ó, é pelo cordão umbilical. Retirar impurezas produzidas? Não, isso aqui também é pelo cordão umbilical. Então, olha, proteger contra choques mecânicos, a mulher barriguda vai passar na roleta do ônibus, bate a barriga na roleta, então o bebê está protegido dessa batida, desse choque mecânico, tá ok? Então, 6, alternativa A. E a questão número 7, nossa, professora, esses desenhos, vamos com calma, gente, calma, 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 não priemos cânico. Vamos ver aqui, baseado nos esquemas abaixo, que corresponde a diferentes fases de desenvolvimento embrionário de um animal, assinale a proposição verdadeira. Primeiro, vamos tentar reconhecer isso aqui. Se esse terceiro desenho aqui, olha, tem células, né? Aqui eu tenho os blastômeros. Isso aqui está parecendo uma mórula, né, gente? Mórula. Quem prestou atenção, esse desenho aqui é uma blástula. Quem prestou atenção, a blástula entra aqui, encosta lá e vira este desenho aqui, que é uma gástrula. E quem prestou atenção na aula sabe que isso aqui é uma neurula, né? Bom,
Então, qual é a ordem correta? Mórula, blástula, gástrula e neurula. Então, a ordem correta desse aqui é o C, o D, o B e o A. Então, olha, é essa ordem aqui? Não, isso aqui, ó, tá errado. Em A, podemos observar uma estrutura embrionária diblástica, quer dizer, 2 folhetos embrionários? Não. Aqui a gente tem uma estrutura triblástica, gente, ó. Isso aqui é uma ectoderme. Essa estrutura aqui, ó, essa aqui, ó, é uma mesoderme. E essa estrutura aqui, ó, vamos botar aqui, ó. Aqui é uma endoderme. Tá certo? Então, ó, de blástica, não. Aqui a gente viu que é triblástico, né? A fase representada em B é uma gástrula? Na qual identificamos um arquêntero? Isso. O que é um arquêntero, gente? É aquele intestino primitivo, porque aqui a gente tem um blastóporo, olha, e toda essa região aqui é o arquêntero, é o intestino primitivo. Então, a minha resposta eu já encontrei, né? Eu já encontrei a minha resposta, que é a alternativa C, que eu vou marcar depois que eu achar onde está a minha caneta. Está aqui, eu vou descer aqui, a minha alternativa C. Por que não é a minha alternativa D? Em C, temos representado células formadas a partir da segmentação da blástula? Não, gente. A partir da segmentação do ovo. Isso aqui está errado. Os esquemas representados referem-se ao desenvolvimento embrionário de um animal acelomado? Acelomado? Isso aqui está errado, porque a gente sabe que isso aqui, olha, essa área vermelhinha aqui, olha, isso aqui é um celoma. Então, ele não é acelomado, tá certo? Vamos para a questão número 8. Ai, um ovo. A figura a seguir mostra algumas estruturas embrionárias anexas do embrião de aves. Bom, aqui, olha, eu tenho a chamada saco vitelínico. Né? Aí, isso aqui é o córion, né? Essa estrutura aqui, essa linha aqui, ó, essa linha aqui é o âmnion. Isso aqui é o embrião e isso aqui é o nosso alontoide, que fica grudadinho aqui ó, no córeo, para facilitar as trocas gasosas, tá? Vamos ver então. Considerando as estruturas embrionárias anexas, é correto afirmar que a estrutura 1 é o alontoide? É o alontoide. E tem função principal de promover a nutrição do embrião? Não. A nutrição é feita pelo saco vitelínico. B. A estrutura número 1 é o saco vitelínico? Não. A gente viu que é o alontoide. E é a primeira membrana embrionária a ser formada? Isso aqui também não. Ele não é a primeira membrana a ser formada. Tá? Quem é a primeira membrana? É o córeo. Ela é a primeira membrana a ser formada. Contém um líquido protetor do embrião contra a desidratação? Líquido protetor, não. Quem contém este líquido é o âmnion. Tá? É responsável pelo processo de excreção do embrião? Exatamente. Essa é a minha resposta. Então, resposta alternativa D. Protege o embrião contra choque mecânico devido ao acúmulo de gases respiratórios? Pessoal, proteger contra choque mecânico é do saco, do líquido amniótico, né? Do âmnion, tá? Então, 8, alternativa D. 9.
As células-tronco são muito utilizadas em tratamentos de leucemia, durante os quais o paciente recebe quimioterapia para que as células da sua medula óssea sejam destruídas e, posteriormente, receba o transplante de medula óssea sadia contendo células-tronco. Estas células-tronco são obtidas por meio de um doador compatível. Nesse caso, são utilizadas células-troncos de tecido adulto. Então, eu estou falando de célula-tronco de tecido adulto, quer dizer, tecido diferenciado, né? As quais se diferenciam das embrionárias por. Pessoal, lembra que eu disse para vocês? Deixa eu escrever aqui embaixo, ó. No ovo, eu tenho células totipotentes, tá? Quando eu chego no estágio de gástrula, eu tenho células pluripotentes. E no adulto, eu tenho células multipotentes. Então, o que eu tenho, gente? Essa aqui é 100% indiferenciada. E essa aqui, o grau de diferenciação dela é menor. Então, olha, a diferença dessa para essa aqui, olha, é que essa aqui apresenta maior capacidade de diferenciação, esse maior aqui está errado. Já terem concluído o processo de diferenciação, esse concluído aqui deixou errado, se eu estou falando em célula-tronco, não é concluído, né? Não possuírem capacidade de multiplicação, isso aqui está errado, porque elas se multiplicam, porque elas têm que repor as células sanguíneas, né? Os elementos do sangue. Apresentam menor capacidade de diferenciação? Vamos ver a alternativa E. Apresentam capacidade de produzir tecidos extraembrionários. Pessoal, o que são tecidos extraembrionários? São tecidos dos anexos embrionários. Então, isso aqui também está errado, né? Isso aqui está errado. Então, ficou para mim a resposta alternativa D, que é a resposta correta desse item. E vamos para o último. Durante o desenvolvimento embrionário humano, ocorre a formação do blastóporo, que dá origem ao... Ó, eu estou falando do blastóporo, que dá origem ao ânus. Eu estou falando da formação de 3 folhetos embrionários e eu estou falando da formação de cavidades humanas. Então, quando eu falo blastóporo, que dá origem ao ânus, eu estou falando em animais deuterostômio. Quando eu falo em 3 folhetos germinativos, tá aqui, eu estou falando em triblástico. E quando eu estou falando em cavidades humanas, eu estou falando em celomados. Então, vamos lá para a nossa resposta? Então, ó, diblástico tornou isso errado. Protostômio tornou isso errado, protostômio tornou isso errado e pseudocelomados tornou isso aqui errado. Sobrou para mim, então, a alternativa B, que é a alternativa correta para vocês marcarem nesse item, ok? Bom, pessoal, terminamos. E eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês dos erros que vocês cometeram, tá? Por favor, estudem, não errem mais.
É um meio decorebazinha, mas eu sei que vocês tiram de letra isso, né, gente? Vamos lá, nossa nova espera por nós. Vamos, então, terminar nossa aula de retape e espero que vocês tenham compreendido a reexplicação da nossa prova. Tchau, povo! Tchau, boa semana para vocês, tá bom?